Caixas VAV. Se você trabalha com automação predial e sistema de ar-condicionado, você certamente já ouviu falar sobre esse dispositivo do sistema de ar-condicionado, certo? E normalmente ele é instalado em grandes escritórios, lajes corporativas, e normalmente está acoplado ali, né, num empreendimento que tem um ar-condicionado central e tudo mais. As caixas VAVs, elas dão uma precisão muito boa na questão do conforto térmico, né? Você consegue regular ali setor a setor com bastante precisão, mas naturalmente elas precisam ali de um sistema por trás, né? Auxiliando todo esse processo que é o sistema de automação predial. E pelo lado da automação predial, existem também algumas dicas muito importantes para garantir aí não só o bom funcionamento da automação desse tipo de sistema de ar-condicionado, né, como as respostas, o que você pode extrair do sistema, os algoritmos avançados. Tá? E é isso que eu vou comentar aqui hoje para você. Então, se você já ouviu falar nesse sistema, aí, nesse tipo de dispositivo de ar-condicionado e não sabe o que é, assista esse vídeo, por favor, porque você precisa saber. Então vamos lá. Eu coloco aqui um corte do que seria um sistema de ar-condicionado central com um cara aí que chama fan coil. Vocês vão acompanhar meu mouse aqui, ó, um fan coil. E o que é um fan coil? Vamos lá, vamos só fazer uma analogia. Você tem num espaço pequeno, você usa o split, que é esse ar-condicionado aí que está todo mundo acostumado, né? Tem um controle remoto. E como que ele funciona? Ele tem lá a evaporadora do lado de dentro da sala e a condensadora do lado de fora, tá? Mas ele atende ambientes até um certo tamanho. Quando você tem espaços maiores, é mais interessante você partir para outra modalidade. Tudo bem, pode ser um VRF, mas também muito utilizado o fan coil. Tá? Então, antes da gente entrar efetivamente na caixa VAV, eu só vou dar uma passada aqui no fan coil, água gelada, só para você conseguir compreender de forma ali abrangente esse sistema. Então, um fan coil nada mais é do que um equipamento aí, que nesse corte que vocês acompanhando, ele faz o insuflamento de ar aqui para uma rede de dutos, tá? Até um ambiente de escritórios. Tá? Aqui em cima você tem uma área aqui de open space. O que é open space? São esses espaços abertos com essas baias de trabalho. Tá? Então ele vai insuflar o ar aí no rede de dutos até os ambientes, né? E aí tem a rede de retorno, dutos de retorno, que vão levar de volta esse ar lá para o fan coil, né? E ele tem aqui então uma tomada de ar externa para renovação de ar. Agora, o que é esse fan coil? Vamos abrir aqui ele. Nada mais é do que, né, essa caixa aqui que recebe então o ar aqui por trás, passa por 1, 2 ou 3 estágios de filtro de ar, e depois esse ar ele passa por essa rede aqui de serpentinas, tá? De serpentina, desculpa. E o que é uma serpentina? É equivalente ali ao processo do chopp, né? O chopp que você toma mesmo. Então o chopp está no barril e ele está quente. Mas quando ele chega no seu copo ali, né, quando você tira o chopp, ele está gelado. Então nesse trajeto entre o barril e o copo, ele passa por uma serpentina, né, que é metálica e ela está envolta em gelo. Tá? Então ocorre a troca de calor, então o chopp fica gelado e o gelo derrete. Né? E aí você então consegue tirar e fazer, né, e tomar o chopp gelado. Certo? Aqui é similar a esse processo, só que ao contrário. Então o ar está passando aqui quente por essa serpentina. Dentro da serpentina passa um fluido a baixa temperatura, uns 5, 6, até uns 8 graus. Tá? E normalmente a água, pode ser etileno glicol, mas normalmente a água, tá? Em instalações aí comerciais, corporativas, você tem a água gelada que passa por aqui, então ocorre a troca. Então essa água aí entra, suponha aí uns 6 graus, sai às 10, 11, 12, e o ar passa aqui, ele está voltando do ambiente e ele tem uma taxa ali, ele pode tirar aí até uns, sei lá, uns 10 graus, varia de fan coil para fan coil,
varia da especificação da serpentina e varia da calibração do sistema, porque se eu estou passando um fluido dentro de uma serpentina, existe ali um valor adequado de pressão e vazão, né? Porque se o fluido passa muito devagar, né, então a troca já acontece e acaba que ele perde eficiência. E se o fluido passa muito rápido, ele também, né, aquela troca não consegue acontecer de forma completa, tá? Então, mas isso aí tudo é do sistema de ar-condicionado, projeto de ar-condicionado. Para a gente aqui da automação, a gente não precisa se preocupar muito com isso, tá? A gente precisa se preocupar mais como controlar isso aí. Então, passado aqui pela serpentina, esse ar então ele vem no ventilador e é insuflado na rede de dutos, certo? Vamos aqui pegar então um corte aqui de como esse fan coil iria atuar aí no ambiente, tá? Então, aqui ó, acompanha o mouse, você tem um ambiente, então você tem o duto do ar de retorno, tá? Nesse esquemático a gente tem um ventilador aqui auxiliar, tá? Para ajudar a puxar esse ar do ambiente, depende do tamanho do ambiente. Tá? Mas normalmente esse ventilador aqui ele já é dimensionado para tudo, tá? Mas nesse caso aqui então tem esse ventilador auxiliar, então o ar desce aqui, passa por 2 estágios de filtro, passa pela serpentina para depois então ser devolvido para o ambiente climatizado, certo? O importante aqui, quando você olha aí no aspecto geral, é que este ambiente aqui, ele precisa ter uma taxa de renovação de ar. E por que isso? Porque as pessoas inspiram oxigênio e expiram gás carbônico. E você com certeza já ficou num ambiente aí fechado, porta fechada, ou dormiu, né, num quarto lacrado ali. E aí, sei lá, de manhã você sai ali para ir no banheiro, sei lá, e quando você volta você sente aquele cheiro de ar respirado. Nada mais desse cheiro de ar do que uma alta concentração de CO2, provavelmente, tá? Pode ter outros fatores, mas um ar que tem uma alta concentração de CO2, ele fica mais pesado. E ele causa ali sonolência, ele diminui a concentração, o foco das pessoas. Então, em ambientes de trabalho, é importante que ocorra aí uma troca de ar, tá? De acordo com as pessoas, com a previsão do público que vai habitar ali, que vai passar por ali, naquele ambiente, tá? Isso também, mais uma vez, o sistema do projeto de ar-condicionado. Então, eles calculam não só a carga térmica daquele ambiente para determinar a vazão que aquele ambiente tem que receber, em termos, né, de ar-condicionado, né? E também a taxa mínima de ventilação para essas trocas de ar. Então, nesse esquema aqui, eu mostro aqui, ó. Então, a gente tem uma tomada de ar externo, tá? Que nesse caso aqui, ela é misturada aqui com o ar de retorno antes de passar pelo filtro e a serpentina e voltar para o ambiente. E, ao mesmo tempo, você precisa também fazer a exaustão, retirar um pouco do ar do ambiente. Por quê? Se eu tenho um ambiente fechado e eu injeto ar dentro sem tirar, eu vou causar uma pressão positiva. E ok, até um certo ponto ali, isso é interessante, porque numa pressão positiva, sempre ali que alguém abrir a porta, o ar de dentro vai sair. Então não vai ter aí uma entrada aí de odores, né? Não desejáveis. E ao mesmo tempo, se eu só tenho um ambiente lacrado e eu só retirar o ar numa exaustão, eu vou causar uma pressão negativa. Tá? Então, daí se alguém abrir a porta, o ar de fora vai entrar. Então, no projeto de ar-condicionado, isso já é definido. Então, ele é calculado aí uma taxa de vazão, de renovação do ar de entrada, né, o ar externo, e uma taxa de exaustão. E sim, normalmente esse número fica aí num patamar que promova uma leve pressão positiva no ambiente. Tá? Se você tem aí uma pressão negativa, não é bom porque isso aí pode acabar puxando o cheiro aí de ralo, posto elevador, então isso acaba não sendo muito interessante. Tá? Então o sistema
ele está aí, é assim que funciona, tá? Suponho uma laje corporativa, então você tem um fan coil que vai atender esse ambiente. Bom, e só reforçando aqui, eu fiz um destaque aqui desse atuador que está controlando aqui essa serpentina. E como que acontece isso? Como que esse fan coil, então, ele vai climatizar, né? Eu já expliquei que passa um fluido gelado, mas imagina que esse fan coil ali, né, assim, não deseje mais esfriar o ar, refrigerar, porque o ambiente já está no set point. Então o que ele vai fazer? Eu vou começar a restringir a vazão de água nessa serpentina, né, para que essa troca não ocorra mais. Tá? Então isso é feito aí através aí de um atuador proporcional normalmente, tá? Que ele vai regular a vazão de água gelada. Então quem está orquestrando todo esse processo aqui é a automação predial. Tá? Ela está enxergando aqui a temperatura do ambiente, a concentração de CO2, ela mandou ligar os ventiladores, ela abriu o damper de ar externo, ela está monitorando aqui ó, com pressostatos se esses filtros estão sujos, ela está medindo a temperatura antes e depois aqui da serpentina para ver a eficiência da troca, tá? E a temperatura e pressão aqui de insuflamento. Tá? Agora, da onde que vem essa água gelada aqui que vira e mexe eu falo aqui de um lugar chamado Central de Água Gelada, CAG. Tá? Rapidamente, isso aqui é só uma passada. Tá? Então, na CAG você tem aí esses equipamentos que chama chiller ou unidades resfriadoras de líquido. Tá? E eles, de forma prática, um chiller pega a água aí a 10, 12 graus, devolve ela a 6 graus, 7 graus, depende do chiller, tá? Depende do projeto. Então essas bombas aqui, essas azuis, elas vão então pegar essa água que está vindo do chiller a 6 graus e vão aí distribuir aí na rede de fan coils, né? Para cada fan coil ali jogar isso dentro da serpentina e fazer aquela troca de ar. Então o azul mais claro aqui é a água de retorno que volta para o chiller. Esses caras aqui são o sistema de... é o radiador, vamos dizer assim, né? É o radiador da CAG, desses chillers, chama torres de condensação, tá? Tem as bombas específicas para isso, e é ele que faz essa refrigeração do chiller. Porque não se engane, o calor que está dentro do ambiente e está sendo passado para aquela água gelada e chegando até o chiller, ele tem que ser dissipado em algum local. Né? E ele é dissipado no ar externo através dessas torres aqui, ou então simplesmente pelo próprio chiller, porque nesse esquemático aqui, esse chiller tem a condensação a água, né? Através dessas torres, mas tem chillers com condensação a ar, então eu coloquei aqui um pequenininho, ó. Então você pode ver aqui em cima os ventiladores e eles que vão ser os responsáveis aí por fazer essa condensação, então a ar. A utilização de um ou outro varia aí de projeto para projeto, de região, tá? Então, mais uma vez, o pessoal da automação não precisa se preocupar muito com isso não, certo? Então, vamos voltar ali então para o nosso slide inicial, mostrando então finalmente o fan coil, tá? Insuflando esse ar. Agora, qual que é a diferença de volume de ar constante para volume de ar variável? Tá, volume de ar constante é aquele sistema de ar-condicionado que é convencional. Você tem um fan coil insuflando ar para um ambiente ou vários ambientes, normalmente os projetos saem assim. E qual que é o problema disso? É que você acaba tendo ambientes muito frios e outros ambientes muito quentes. Né? Você não consegue ali, por mais que você faça um balanceamento do sistema, você dificilmente vai conseguir atender. Por quê? Porque esse fan coil, imagina que essas caixas aqui, ó, VAV, não existem. Então, o volume de ar aqui que está sendo despejado aqui, né, nesse ambiente, né, essa vazão, ela é constante. E esse fan coil tem que regular lá o atuador. Com base em quê? Com base numa temperatura. Né? Porque se o ambiente está quente, eu tenho que abrir a válvula de água gelada para passar mais água gelada lá na serpentina. Se o ambiente está no set point, eu vou fechando, né? Mas imagina que eu tenho um ambiente frio
né? Já no set point, desculpa, e outro acima do set point, ou seja, quente. O que eu faço? Né? É difícil. Então, normalmente nesse sistema convencional aí de vazão de volume de ar constante, o sensor aqui ele é posicionado no duto de retorno. E é ruim porque ele acaba pegando um valor de temperatura médio do ambiente. Né? Então, você certamente não vai conseguir atender todo mundo ali. Tá? Agora, quando a gente parte para um sistema de volume de ar variável, aí entram esses caras aqui, as caixas VAV. Então, vamos mais uma vez aqui para um slide aqui, finalmente, caixa VAV. O que é uma caixa VAV? Nada mais é do que essa caixa que tem aqui um damper, tá, móvel, ele abre e fecha. Aqui nós temos a cruzeta, que é usada para medição da pressão. Tá? O valor de pressão aqui dentro, aí a gente tem uma fórmula, né, que a própria automação tem, as controladoras, e transforma essa pressão em vazão. Tá? E aqui nós temos as resistências de reaquecimento, que é dificílimo encontrar no Brasil um sistema de caixa, né, com caixa VAV e essas resistências de reaquecimento. Normalmente, as caixas VAVs não têm resistência de reaquecimento aqui no Brasil. E por que essa resistência de reaquecimento é importante? Tá? Vamos voltar no slide. Imagine então agora com as caixas, né, que elas vão, através daqueles dampers, regular a vazão de ar para cada ambiente. Tá? E então eu coloco aqui no meu duto de insuflação uma temperatura constante, suponha lá 15 graus, 14 graus. E aí o ambiente que for chegando ali no seu set point, essa caixa ela vai restringir então a vazão de ar para aquele ambiente. Mas ela não pode fechar. Por quê? Por causa aquele número de troca mínima de ar, né? Aquela vazão mínima necessária. E ela também não pode despejar naquele ambiente um valor acima. Então a caixa VAV ela trabalha com vazão mínima e máxima, né, num patamar ali. O máximo é calculado pela carga térmica do ambiente e o mínimo é a vazão mínima, né, para as trocas de ar. Então suponha que esse primeiro ambiente aqui esteja no set point e esse segundo aqui esteja quente. Então essa VAV aqui vai abrir mais e essa aqui vai fechar. Tá? Mas mesmo numa vazão mínima, às vezes o ambiente continua ali ficando mais e mais gelado, vai baixar do set point. Então é neste momento que as resistências de reaquecimento, no caso dessa caixa, atuariam. Guilherme, mas daí você vai gastar mais energia. Sim, você vai às vezes gastar mais energia de reaquecimento, mas é aquilo, se você quer o conforto, você tem esse recurso. E existem também algoritmos avançados de controle que mesmo com essas resistências de reaquecimento, você consegue minimizar o uso delas, tá? Então você garante aí conforto e eficiência, né, no sistema através da automação, né, usando adequadamente aí esses algoritmos de controle. Certo? Então, neste caso aqui, o fan coil, que está insuflando para uma rede de caixas VAVs, ele tem que fazer também um controle da pressão desse duto aqui de insuflação. Por quê? Como a vazão aqui é variável, a pressão também vai, né? Será variável dentro do duto, porque se as caixas todas fecham ou estão na vazão mínima, a pressão vai subir. Então, esse ventilador aqui ele vai precisar de um variador de frequência para regular então aí a sua frequência de operação, né? E reduzir, né? Então, você vai ter um set point ali também e um loop PI controlando aí essa pressão no duto. Você pode ter sensores de temperatura e outros parâmetros, né, umidade, no retorno, mas normalmente é mais para monitoramento, tá? Você faz o controle da temperatura do insuflamento. Então esse é um aspecto importantíssimo. Fan coil para um sistema de volume de ar constante. Sensor de temperatura no retorno controlando a válvula de água gelada. Fan coil num sistema de volume de ar variável, caixa VAV.
Sensor de temperatura no insuflamento, controlando a válvula de 2 vias. E, além disso, um sensor de pressão diferencial ali no duto de insuflação, também para que a pressão não seja controlada ali, esteja dentro ali de um set point. Tá? Então, caixas VAVs, elas então são instaladas para cada ambiente ou podem sim ser instaladas num espaço aberto aqui. Então, uma caixa VAV atendendo ali um setor. E sim, quando você tem um espaço aberto com várias caixas, é possível num espaço aberto ter ambientes com a temperatura mais alta do que outros, ou seja, um pouquinho mais frio, um pouquinho mais quente. Essa é a precisão que a caixa VAV, quando bem operada, ela dá ali para o usuário. Então isso é incrível, certo? Agora, para isso acontecer, cada caixa VAV precisa trabalhar aí, ó, com esse amarelinho aqui, com o sensor de temperatura. Cada caixa VAV tem um sensor de temperatura dando a informação do ambiente, como que aquele ambiente está naquele momento em termos de temperatura. Então veja que são 2 aspectos que essa caixa VAV funciona. Ela está controlando ali a temperatura de um ambiente através da vazão de ar que ela está despejando no ambiente. Então ela sim tem um limite mínimo e máximo de vazão e faz uma interpolação aí com base na temperatura para achar a vazão, o set point de vazão momentânea ali para aquele ambiente, certo? E aí, enfim, também como que ela vai fazer o controle da vazão, tá? Controle da vazão, como? Através dessa cruzeta aqui, ó. Acompanha meu mouse. Nessa cruzeta a gente instala ali, conecta um sensor de pressão diferencial de ar, tem uma fórmula que faz essa transformação com base ali nos coeficientes da caixa, tem uma fórmula tranquila ali que a automação já tem internamente, né? E ela transforma, então ela sabe qual a vazão de ar que está sendo despejado, está passando por ali num determinado instante. Tá? Então, aqui são os sensores aí de temperatura do ambiente. Tá? Eles podem ter aqui só um sensor simples de temperatura, pode ter umidade, pode ter CO2 junto, conjugados. Pode ter um ajuste, permitir um ajuste do usuário, né? Regular o set point, né? Pode ter um display. Enfim, aqui é infinito esse campo aqui, tá? Todas as caixas VAVs precisam necessariamente trabalhar com um sensor de temperatura individual, tá? Para cada zona que a gente chama, né? E como que a automação então faz esse controle da caixa VAV? Existem linhas específicas de controladores, né, que são controladores que já tem um atuador aqui embutido, tá? Você pode ver aqui, ó, esse furinho, que é ali que você vai acoplar o eixo da caixa VAV, tá? Então a própria controladora já vai fazer aquele controle local e ela também já tem um sensor de pressão diferencial embutido. Então aqui as mangueirinhas que você vai conectar ali na caixa, naquela cruzeta, tá? E internamente o resto ali é tudo software. Mas você também pode optar por fazer da forma ali mais simplificada, que é colocando uma controladora num quadro, levando então a fiação até um sensor de pressão diferencial e outra fiação até o atuador lá na caixa VAV e também levando o sensor de temperatura. Funciona? Funciona, né? Mas é óbvio que essa solução aqui ela é muito mais elegante, vamos dizer assim, né? Todo carro anda, mas os melhores carros são aqueles que, né, trabalham no detalhe, certo? Não tem problema. Agora, um outro aspecto que é interessante comentar é que existem vários tipos de caixa VAV no que se refere ali ao isolamento acústico. As melhores caixas, elas têm um compartimento fechado para você colocar a controladora ou o atuador, tá? Acoplado ali ao dumper. E por que isso? As caixas que não têm isso, que são simplesmente ali um dumper ali, uma cruzeta, o atuador ele fica logo acima ali do forro e em muitos casos é possível ouvir o barulho do atuador.
Então isso traz um incômodo sonoro ali, que fica o dia inteiro com aquele ruídozinho ali do atuador abrindo e fechando. Porque um loop PI aí numa caixa VAV, ele está ali trabalhando toda hora. E vamos entender por quê. Eu tenho uma pressão, um set point de pressão nesse duto aqui de insuflamento. Um set point de pressão. Tá? Daí imagina que essas duas caixas estão ali a 80% abertas. Aí esse ambiente que chegou no set point, essa caixa fechou. Tá? Fechou, foi para vazão mínima. Então, sei lá, daí ela achou a vazão mínima ali a 30% de abertura. O que acontece aqui? A pressão nesse duto vai subir, o variador de frequência vai reduzir, mas nisso a pressão aqui vai aumentar um pouco. Então essa caixa aqui, ela momentaneamente ela vai ter que ali restringir um pouco a vazão para depois aumentar. Então uma caixa VAV ela fica constantemente ali trabalhando ali, porque é um sistema dinâmico, ou seja, a posição de cada caixa VAV interfere em todas as outras. E você tem aí sistemas de fan coils que atendem aí 30, 40 caixas VAVs. Né? Então imagina, é um loop de controle, cada um tem seu loop de controle e de forma impressionante esse sistema atinge assim, um equilíbrio. O loop de controle, quando bem calibrado, realmente dá um resultado muito positivo e muito bonito para quem gosta, para quem trabalha com isso, né? Então, enfim, tá aqui as controladoras, tá? Que você pode fazer dessas duas maneiras aí. E aí, vamos lá, vamos assim só especificar aqui, porque a caixa VAV normalmente ela é utilizada para controle de vazão, tá? Então você tem aqui um duto pleno aqui do ar-condicionado, vem a vazão aqui, esse damper regula e passa a vazão, é a aplicação comum. Mas você sim pode ter ela fazendo controle de pressão. Imagine que eu tenho um duto aqui que eu queira que esteja pressurizado, são aplicações específicas, tá? Um duto ou um ambiente, né? No caso um centro cirúrgico, eu quero que aquele centro cirúrgico fique numa pressão positiva tal. Então essa caixa, uma caixa especial também, né? Ela vai regular, então ela vai abrir de forma que essa pressão desse ambiente, desse duto, seja regulada. Tá? Mas são aplicações específicas, normalmente para conforto predial, para ambientes aí corporativos, você vai encontrar aí a caixa VAV controlando vazão para os ambientes. Tá? E como que ela está conectada então? Está aqui, ela tem uma gerenciadora de rede, né? Isso aqui é dos pilares da automação predial. Né? Se você não assistiu, assista, tem e-book gratuito, baixa aí, vou deixar nos comentários aqui. Então dessa rede de campo, RS485, normalmente BACnet MSTP ou Modbus RTU, tá? E passando ali por todas as controladoras que tem aí o seu endereço. Se você tem aqui uma controladora já dedicada, específica para a caixa VAV, basta conectar ali o sensor de rede, sensor de temperatura, desculpa, e ele pode ser um sensor ali com informações de 0 a 10 volts, pode ser informação resistiva, 4 a 20, ou pode ser um sensor de rede também, tá? E se você tem a forma distribuída, você vai ter que então ter um quadro conectando todos os elementos ali de controle. Agora, é importantíssimo que essas controladoras sejam do tipo programáveis, normalmente são. Mas eu já vi um caso, já experienciei um caso em que o empreendimento, por algum motivo, decidiu instalar controladoras não configuráveis, ou seja, só módulos de entrada e saída nesses caras aqui, né, nessas controladoras. E colocou toda a lógica lá na gerenciadora de rede. E sim, a gerenciadora tem memória para isso, mas só que você tem essa rede RS485, ela é uma rede que ela não é de alta velocidade. E quando você coloca toda a informação de loop de controle de VAV na gerenciadora, você vai ficar dependente dessa rede. E a conclusão aí é que não funcionou. Por quê? Porque a rede ficou sobrecarregada, as informações não eram atualizadas aí num prazo adequado e isso impactou aí no funcionamento do sistema. Então é importantíssimo que a gente utilize aí uma dessas bases da automação
conceitual, né, que é esse processamento distribuído, né, você distribui essas lógicas aí nas controladoras, né, fazendo com que a rede trabalhe de forma mais leve, né, não muito sobrecarregada. Tá? Agora, o que é importante saber na parte de manutenção de caixa VAV? Tá? Então, quando você tem aqui a caixa, a resistência de reaquecimento, quando tiver, não tem muito o que fazer, né? Uma resistência, só aperto de borne e tudo mais. Agora, para o damper e para a cruzeta, o que você tem que fazer? O damper, ele tem um atuador acoplado. E o eixo do damper no atuador, ele acaba soltando, acaba ficando folgado. Então é importante, sim, no processo de manutenção, fazer essa verificação. Porque é comum você encontrar esses sistemas, você vê a caixa está em 100% e a vazão está muito baixa. Provavelmente o atuador soltou do eixo do damper, girou em falso e a caixa não abriu. Tá? E a cruzeta, que é o elemento ali de medição, né, de pressão, você precisa, com um micromanômetro, de tempos em tempos, medir. Você coloca um T ali e aí você vê o quanto que o sistema está medindo e você faz a verificação ali manual. Por quê? Porque é comum esse sensor aí ir se deteriorando com o tempo, né? Em algum momento você ou tem que fazer uma calibração ou até trocar, né? Dependendo do prazo de utilização. Tá? Se você tiver aí um problema nessa medição de pressão, isso vai interferir no cálculo de vazão da caixa. Isso pode desbalancear todo um sistema. Né? Quando você tem um projeto de ar-condicionado, você tem um fan coil já com uma taxa bem específica ali de vazão para cada ambiente. Né? Então é importante que essas caixas aí funcionem com esses valores corretos. Certo? Bom, o último ponto aqui que eu vejo que em vários empreendimentos não é feito, existe uma rotina que chama rotina de autocalibração. Tá? Alguns fabricantes já até entregam esse módulo automaticamente ali quando você compra um equipamento, uma controladora de VAV. O que ela faz, essa rotina? Ela tenta dar ela tenta dar um reparo, fazer um reparo aí nessa questão da medição que eu acabei de comentar. Então, o processo de autocalibração, que é interessante fazer a cada 15 dias ou semanalmente, a caixa, né, assim, com o atuador ali bem acoplado, o que ela faz? O que a lógica da controladora faz? Ela fecha a caixa, fecha o damper, e aí ela vê o valor que ela está medindo de vazão, né? Então, e aí ela coloca isso aí como um offset, ela tira isso aí, né? E isso vai autocalibrando. Então, se tiver algum problema de medição ali, ela tenta corrigir ali, dando um pequeno offset ali, tá? Isso é importante fazer de tempos em tempos, né? Principalmente se você não está aferindo ali com um micromanômetro esse sensor de pressão diferencial. Tá certo? Então é isso aí, caixa VAV. Espero que eu possa ter te ajudado aí a compreender esse dispositivo tão importante. Eu particularmente gosto muito de trabalhar em sistemas com caixa VAV e central de ar-condicionado, porque é onde a automação pode fazer bonito. Sistemas com CAG, fan coil, caixa VAV é onde a automação consegue extrair bons resultados, tanto de conforto como de redução de consumo. Certo? Então eu deixo aqui para vocês aí as informações dos meus canais, YouTube, Facebook, Instagram, mas o principal canal aí de divulgação é aqui no YouTube. Certo? Um abraço!